Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o jornalista e escritor Ângelo Iacocca. É um prazer recebê-lo, viu, Ângelo? Perfeitamente, o prazer é meu. E aqui estou à disposição para falar um pouco sobre essa nossa bonita e complicada metrópole. A gente pode falar um pouquinho sobre o seu livro, que fala justamente sobre o Ponto Chique. Conta pra gente como é que primeiro surgiu esse nome, Ponto Chique, como é que era naquela época, quem frequentava esse lugar? O Ponto Chique ele surgiu como um bar, na verdade foi um bar que foi aberto pelo Odílio Cecchini, que ele era filho de um dos donos do restaurante Carlino. O restaurante Carlino foi um dos mais tradicionais da cidade de São Paulo, assim, na primeira metade do século XX. O pai resolveu abrir um bar para o filho, exatamente quase ao lado do restaurante Carlino, que também ficava no Largo do Paissandu. E investiu assim, uma certa quantia de dinheiro para criar um espaço agradável, confortável e ao mesmo tempo que apresentasse um certo luxo, né? Como o bar foi aberto mais ou menos 40 dias depois da realização da Semana de Arte Moderna, de 22. Em 1922, todos aqueles artistas e os intelectuais, os escritores, os poetas que participaram do movimento modernista, inevitavelmente acabaram frequentando o bar, porque pelo fato de ser uma novidade, por ser assim, um bar cuja localização ficava na efervescência da região central, que era a Avenida São João, então todos convergiam para lá. E como o bar não tinha nome, eles batizaram de Ponto Chique. Lugar Chique começou assim e depois virou Ponto Chique. Fala um pouquinho, pessoal, o que representava São João, né? O Paissandu, a proximidade com o Lago São Francisco, que aquilo era uma efervescência em vários cenários, né? Cultural, social, econômico. Fala um pouquinho, posiciona isso um pouquinho pra gente que não é dessa época, né? Que não é dessa época. Né? Porque a gente vai entender que isso tem a ver com a chegada depois na Avenida Paulista, né? Entender que a cidade sobe para a nossa Avenida Paulista. Claro. Então posiciona um pouquinho o que era essa efervescência. Inicialmente, a vida cultural de São Paulo acontecia no chamado Triângulo, né? O Triângulo era aquela região formada pela Rua Direita, Rua São Bento e Rua 15 de Novembro. Agora, quem frequentava essas confeitarias, esses bares, eram os estudantes de Direito. Primeiro, porque a cidade era meio complicada, as pessoas iam dormir cedo, não tinha transporte, etc. Mas os estudantes sempre, eles moravam em locais próximos da região, porque precisavam estar perto da faculdade, e a vida noturna era feita pelos estudantes, né, com as cantorias, né, eles costumam, as serestas, né, as famosas serestas dos estudantes de direitos, as leituras de poesias, né, tudo isso. Então pode-se dizer que no início do século os estudantes que eram responsáveis pela vida noturna de São Paulo. Agora, com a chegada do cinematógrafo, vamos dizer, a coisa começou a mudar um pouco, porque a Avenida São João acabou se tornando o local onde se encontravam assim, 80% dos cinemas de São Paulo, e os outros também ficavam na região central também. Próximo. Então o fato de o Carlino ser um restaurante, vamos dizer, famoso, estar no Largo do Paissandu, era natural. Um dos primeiros cabarés de São Paulo, o Tabu, foi instalado no Largo do Paissandu. Entendi. Também. E como é que houve, na verdade, essa mudança para a Avenida Paulista? A Paulista ela permaneceu praticamente intocável até os anos 40. Tá. Né?
depois da Segunda Guerra, começaram a chegar em São Paulo, principalmente, muitos foragidos da guerra, os que fugiram da guerra, principalmente muitos deles de origem judaica, porque eles eram ricos. Entendi. Um dos motivos que eles foram perseguidos é porque eles movimentavam a economia, tanto da Áustria como da Alemanha, principalmente, né? Eles foram comprando mansões, casas, começaram por Higienópolis e depois começaram a avançar em direção à Avenida Paulista. Tá. Um dos motivos também é que com a queda de algumas economias, assim, principalmente o café começou a ter uma queda vertiginosa no preço, e com isso os fazendeiros foram vendendo os as fazendas, tá, e consequentemente algumas mansões que eles tinham aqui na cidade, tanto nos Campos Elíseos como na Avenida Paulista, etc. Como a economia foi mudando de mãos, né, as grandes fortunas foram mudando de mãos, então a Avenida Paulista acabou se tornando aos poucos, a partir dos anos 50 principalmente, ela começou a verticalização na região da Paulista, e isso evidentemente acabou se tornando um fator negativo, né? As mansões começaram a dar lugar a prédios residenciais, depois comerciais, por isso que a Avenida Paulista acabou se tornando o centro financeiro, né? Mas antes disso, a região central se manteve assim como o polo cultural, pelo menos até o final dos anos 50. Tá, até o final dos anos 50, sim, o polo cultural era o centro da cidade. Sim, continuou sendo. Ele começou, teve os anos 30, os anos 40, nos anos 50, houve um fenômeno muito interessante, que isso envolve inclusive a parte social da cidade, né? Vamos falar assim, o Adhemar de Barros, governador, nos anos 50, resolveu que tinha que moralizar a cidade de São Paulo, a região central principalmente. Então ele escolheu 3, 4 ruas no Bom Retiro e determinou que aquilo seria a zona de prostituição. Então limitou aquela região. Então os bondes iam carregados, né, todos desciam lá no Bom Retiro, e toda aquela meninada, etc., ia lá. O Lucas Nogueira Garcês, que veio depois, resolveu acabar com a prostituição. Aí o que aconteceu? A prostituição se espalhou pela região central. Foi aí que surgiu a Boca do Luxo e a Boca do Lixo. E isso, evidentemente, aconteceu justamente no entorno da Avenida São João. Tanto que você pega uma letra de música como Ronda, de Paulo Vanzolini, fala daquela história, cena de sangue num bar da Avenida São João. Por quê? Porque havia aquela coisa, a cafetinagem, então a prostituta resolveu matar o cafetão, né, o que a protegia, etc., que era ao mesmo tempo o amante dela. Tudo. Então começaram a surgir todas essas histórias. Inclusive, né, no próprio Ponto Chique, em cima, o que a gente tinha em cima do Ponto Chique? Então, nos anos 40, no Ponto Chique funcionava o cabaré da Madame Fifi, que era uma francesa. Era muito interessante, porque os estudantes que frequentavam o Ponto Chique, eles gostariam de frequentar o cabaré da Madame Fifi, só que era um cabaré muito caro. Então muitos deles às vezes subiam, assistiam o desfile e depois iam procurar um lugar mais barato, né? E quando alguém se arriscava, chegava lá e depois não tinha dinheiro para pagar, o que acontecia? A Madame Fifi juntava 2 ou 3 moças e ficavam na porta do Ponto Chique, fazendo assim um maior escândalo, até que o proprietário
Resolvia, pagava a conta do estudante e pendurava na conta do estudante, porque sabia que quando o estudante recebia a mesada, ele poderia pagar. Ele tinha que pagar, porque ele pendurava chopp, sanduíche, tudo quanto agora, então era normal, na hora que acabava o dinheiro, ele pendurava tudo. Então, fazia uma conta corrente. Exatamente. Agora, Ângelo, você falou um assunto bem interessante, sanduíche, né? Uhum. A gente tem o tradicional bauru. Como é que teve, na verdade, a origem desse sanduíche? No Ponto Chique, no né? Ponto Chique, é. Sim, o tradicional, né? O bauru que a gente diz que é o tradicional. Sim, só existe que aquele. Na verdade, só aquele. Não, que os na outros verdade, não são bauru. Não são. Os então, outros são pão com queijo e presunto. O bauru é aquele. Como é que é, então? Conta pra gente. Descreve qual que é o bauru tradicional. Então, Casimiro Pinto Neto era estudante de Direito. Como ele nasceu em Bauru, tinha um apelido de Bauru na faculdade, né? Tá. Então todos chamavam ele de Bauru. E ele frequentava o Ponto Chique? Sim, não saía do Ponto Chique. O que aconteceu? Na véspera do Estado Novo, ninguém sabia que Getúlio ia decretar o Estado Novo, mas estava tendo uma campanha para a eleição do Centro Acadêmico 11 de agosto na Faculdade de Direito. E os estudantes estavam sendo perseguidos, né? Naquela época, era a ditadura Vargas. Eles, para panfletar e fazer todas aquelas ações políticas, né, de política estudantil, eles saíram às ruas e na hora que a polícia chegava, eles corriam e se escondiam no Ponto Chique. Lá era o quartel-general deles. Lá eles escondiam os panfletos, armas não diria, porque eles não usavam armas, mas às vezes uns pedaços de pau lá, se saísse uma briga, né, poder brigar, tinta para pintar as paredes com algumas frases, etc. Eles fizeram uma vigília que durou 3 dias e 2 noites. Não saíram do Ponto Chique, porque estavam preparando todas essas ações de panfletagem. No fundo da sala do Ponto Chique, né, do restaurante, do bar, tinha uma sinuca. Então eles ficavam lá jogando sinuca, o tempo todo acordados e comiam. Até que o Casimiro Pinto Neto, o Bauru, chegou para o chapeiro, chamado Carlos, né, inclusive, isso faz parte da história. Ele falou, olha, vamos fazer um sanduíche diferente, eu preciso de vitamina, de proteína, etc. Então você pega um pão francês, tira o miolo, que o miolo engorda, coloca umas 4 ou 5 fatias de rosbife. Aí pega que queijos que você tem aí. Então tinha lá o cheddar, mais outro, né, o queijo prato. Mistura esses 3 queijos e derrete na manteiga, em banho-maria. Então ficou uma lava incandescente de queijo. Aí pensou, agora coloca 2 rodelas de tomate em cima. Pronto, agora fecha, comeu. Pegou. Na hora que ele estava comendo, o pessoal ficou olhando, que sanduíche é esse? Me dá um pedaço? Tudo. Aí ele falou, não. Aí um ou outro experimentaram um pedaço e começou aquela história, faz um igual do Bauru. Na cidade de Bauru existe um restaurante, que eu estive lá, né, quando lancei o livro lá em Bauru, porque teve lançamento em Bauru também, apesar de não existir o Ponto Chique. Mas tem um bar chamado Esquinão, que eles fazem um Bauru, só que eles fazem diferente. Não colocam assim a mesma receita. Tem outros lugares, por exemplo, no Rio Grande do Sul é feito com bife. A única alteração que foi feita no Bauru foi nos anos 50, que acrescentaram o pepino. Tá. Agora, isso por quê? Porque todo aquele pessoal que tomava o chopinho, as cachaças, etc., eles acharam que o pepino ia ser um complemento, na verdade um tira-gosto. Um tira-gosto, entendi. Mas o Casimiro Pinto Neto, o inventor do Bauru, jamais admitiria o pepino. Porque ele não podia comer pepino porque tinha úlcera, como essa daí. Então... Muito boa a história, hein? Tá vendo? A gente aprendendo um pouquinho mais. E outra coisa, agora vamos falar um pouquinho de parte de música. A Dona Irã Barbosa, ele frequentava o Ponto Chique também?
O Adoniran, ele frequentava os lugares mais tradicionais da cidade. Ele era frequentador do Parreirinha, ele tinha uma mesa cativa lá, entendeu? Ele frequentava a Cantina Roberto, no Bexiga, porque ele era muito amigo do pai do atual proprietário, Afonsinho. Frequentava o Ponto Chique, por quê? Porque ali se reuniu os artistas de circo, os artistas de músicas sertanejas, etc. Os próprios integrantes dos Demônios da Garoa eram frequentadores do Ponto Chique, porque nessa época, inclusive, eles moravam no entorno. O Toninho, por exemplo, morou a vida inteira na Barão de Limeira, lá pertinho. Outro morava na Praça Júlio Mesquita, e assim por diante. Então, o Adoniran, ele gostava de perambular pelo centro. E segundo o Toninho, um depoimento dele, que era o último integrante da primeira formação dos Demônios da Garoa, né, a formação original, ele disse que a letra da música Santa Ifigênia foi composta no Ponto Chique. Olha que interessante. Ele até fala, era uma madrugada que já tinha muita serração, né, aquela coisa porque até um tempo, eu não sei se o Ângelo confirma isso, esse lugar do Ponto Chique ainda permanecia como um ponto onde os artistas, como ele disse, de circo, etc., é como se fosse um local que você contratava. Você ia ali no final da tarde, lá, você estava toda a turma lá. Entendi. Entendeu? Era como um lugar de contratação dos freelancers para atividades. Era muito interessante isso. O Ponto Chique, de segunda-feira, ele abria as portas, tipo às 7 horas da manhã, já tinha gente esperando, que eram as duplas sertanejas. De música caipira, na verdade, porque não havia aquela música sertaneja que é dupla caipira mesmo. Era caipira mesmo, aquela coisa de raízes, né? Então, como os circos não funcionava de segunda-feira, né? Porque como trabalhava domingo, geralmente todo o circo de domingo fazia 2 sessões, uma à tarde e uma à noite. Segunda-feira era dia de descanso, né? Aí eles não tinham para onde ir, eles acabavam indo para lá. Não, eles iam para o Ponto Chique, que é onde eles agendavam as contratações. As outras, eles já tinham agenda. O circo ia sempre nos aniversários das cidades, né, geralmente. Então tinha aquela agenda. Não, a cidade tal vai fazer aniversário, o circo vai lá e fica durante uma semana. Geralmente funcionava assim. E as duplas caipiras, para trabalharem, para fazer um show, não é que nem agora, que tem um empresário, né? Eles iam lá e tinham que esperar para serem contratados. O próprio Tonico e Tinoco, que eram os mais famosos, Pena Branca e Chavantinho, todos eles frequentavam o Ponto Chique. Então, o escritório desses empresários era, na verdade, era dentro do Ponto Chique. Por que essa tradição? Porque durante muitos anos havia uma lona de circo no Largo do Paissandu e tinha apresentações circenses lá, que depois transferiram para aquela área que ficava embaixo do viaduto Santa Ifigênia, né? O próprio Arrelia, ele começou assim no circo com criança, no circo lá do Largo do Paissandu. Olha que interessante. Então, também nessa região central você tinha algumas sedes de rádios. Também ali. Então o que facilitava, na verdade, tinha muitas rádios, estavam ali nessa região que ele comentou, toda essa região aí. Na também verdade, tinha todas as rádios. Se você pegava a 24 de maio, por exemplo, fala um pouco. Tinha a Rádio 9 de Julho, que ficava lá. Tinha a Rádio Piratininga, não existe mais, mas a Rádio Piratininga ficava lá. Na 7 de abril você tinha a Tupi, a difusora. A rádio mais distante, você tinha, a Eldorado ficava na Major Quedinho, e assim por diante, era tudo por ali. A Record era ali na Florencio, não era? Bandeirantes? Não, a Bandeirantes era na Paula Souza. Na Paula Souza, que é do lado ali da Florencio. Era na Paula Souza. É louco, tudo ali perto, a 1000 metros ali. Então, o pessoal circulava por ali. Então, o que acontece? Os artistas que se apresentavam ao vivo no rádio, por exemplo, depois eles iam para o Ponto Chique. Voltavam para o Ponto Chique. Não, porque o Ponto Chique era um lugar agradável, era um lugar barato, a comida era boa. E arrumava emprego, né? Era um lugar de escritório, de trabalho e de diversão. Né? A partir dos anos 50, todos os diretores de time de futebol, os jogadores, os técnicos, todos frequentavam o Ponto Chique.
Até diziam que quando alguém tinha que Contratar, comprar o juiz, subia, porque a Madame Fifi já não estava mais lá. Nos anos 50 tinha salão de barbeiro em cima, né? Ele disse que todas as negociações, a mala preta, a tal da mala preta, eram feitas lá? Eram feitas lá na barbearia. Agora vamos dar um salto de um bar importante que você falou, e vamos falar aqui na Paulista. Vamos falar da Paulista. O Riviera foi um bar importante, que voltou agora sobre outra leitura, mas foi um bar importante, o Riviera. Olha, ou outro que você queira mencionar, só para ilustrar lá no novo cenário da Paulista. Os bares atuais, por exemplo, também, só para mencionar um pouco esse elo. Não, o Riviera, o sucesso dele, ele caminhou junto com Belas Artes, né? O que acontece? Quando surgiu o cinema Belas Artes, que é a Consolação de um lado, né? E o do outro lado, o Riviera. Então, foi uma coisa natural, que nem acontecia quando o pessoal ia no Cinemetro, no Olido, na Avenida São João, e depois ia para o Ponto Chique, ia para outros lugares. Vai num lugar próximo, quer comer um lanche antes de ir no cinema, porque está com fome. Ia no Riviera. Então criava uma relação ali. Era realmente um ping-pong, né? Um dependia do outro. Então, com a decadência que teve naquela região, os dois acabaram fechando, né? Tanto o cinema como o Riviera. Mas o auge do Riviera foi nos anos 70. Por quê? Porque era o único lugar onde os estudantes e os simpatizantes, ou vamos dizer, os que eram contra a ditadura militar, era o único lugar onde eles conseguiam obter notícias, saber daquele, do outro, o que aconteceu, aquele morreu, aquele foi assassinado. Mas hoje na Paulista, se você quisesse, assim, são inúmeros pontos, você tem várias coisas. O que você gostaria de falar, assim, dessa efervescência cultural que existiu lá? Hoje, qual é a efervescência cultural da Paulista? Olha, eu acredito que o Reserva Cultural ainda resgatou um pouco. Aquele clima. Aquele clima que antes havia. O Reserva Cultural fica no prédio da Gazeta. Né? Onde era, porque quando aquilo foi inaugurado eram 3 cinemas, né? Tinha o Gazeta, o Gazetinha e o Gazetão. Né? Então você acha que ele tem um pouco esse espírito? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, quem quiser ter assim uma aproximação, né, com a vida cultural, tem que procurar esses espaços que promovem saraus de poesia. Por exemplo, a Casa das Rosas de vez em quando faz. Só que não é um bar, eles têm um anexo lá que funciona como um restaurante. Agora, as boas livrarias da Avenida Paulista, de maneira geral, são boas livrarias que oferecem um ambiente de convivência. As livrarias de rua praticamente acabaram, né? Aquela livraria de bairro, tudo não tem mais. Não tem como competir com essas grandes redes, com a FENAC, com a Saraiva, com a Cultura. A própria Cultura. Inclusive, Ângelo, você escreveu um livro, Conjunto Nacional, A Conquista da Paulista, né? Fala rapidamente pra gente sobre este livro. Ele surgiu como uma ideia de prestar uma homenagem ao edifício, né, ao Conjunto Nacional. Eu quis me aprofundar um pouco mais, conhecer a história assim mais a fundo, e principalmente resgatar a história do Conjunto Nacional, como surgiu, por que foi naquele lugar, o que tinha antes naquele lugar. Conta a parte histórica mesmo, né? Por isso que eu começo o livro pela abertura praticamente da Avenida Paulista, né? Onde era o caminho da Real Grandeza, aquelas coisas, que era uma trilha de boiada, né, etc. E no caso do Conjunto Nacional, que eu acho que foi o que mais se agradou, no meu entender, a crítica literária, por isso que eu tenho uma matéria de Jornal da Tarde, no Estado e tudo, foi justamente aquela história que fala do José Tijoux, quando ele teve a ideia de comprar a mansão do Horácio Sabino. Aí primeiro fui saber quem era o Horácio Sabino. Eu consegui encontrar uma neta do Horácio Sabino, a Silvia Laraia Caval, que hoje é falecida, que ela tinha uma documentação muito boa, fotos internas da casa que existia lá onde foi construído o Conjunto Nacional. Isso foi muito interessante, né? Porque não era uma coisa muito comum, né? Pouca gente conhecia.
Eu descobri que o José Tijoux era dono do cabaré do Paysandu, o Tabu. Foi ele que abriu. Que foi um grande cabaré. Sim. Foi, vamos dizer, a meninada ia lá, porque em São Paulo não existia, né? Então aquele cabaré mais ou menos na moda francesa, etc, tudo, né? Com as coristas, né? Todo mundo falava, não, vamos lá, as coristas, são tudo, elas dançam nuas, não sei o que, claro que não era verdade, mas a imaginação, né, dos adolescentes... E aí você descobre que ele vai fazer o conjunto. Então, ele acabou se tornando, aos poucos, assim, o maior empreendedor de hotelaria. Ele comprou aquela mansão para quê? Para construir um hotel na Paulista. Só que na época a prefeitura não permitiu. Ou queria muito dinheiro para fazer isso, mas falaram, não se pode construir hotel na Avenida Paulista. Então ele teve que readaptar o projeto, por isso que o Conjunto Nacional acabou ganhando 2 torres comerciais e uma residencial. Mas a ideia era aquilo ser tudo apart-hotel, com serviço de quartos. Mas foi o primeiro edifício misto, né, Ângelo? Multiuso, né? O primeiro edifício multiuso. E teria embaixo toda aquela área comercial. Lá onde tem, por exemplo, aquelas edificações no segundo terraço, uma delas era para ser a piscina, né? Onde os hóspedes... Onde os hóspedes poderiam usufruir. O Conjunto Nacional, por exemplo, acho que é o único prédio que os elevadores não vão até a garagem. Né? Você tem que descer, andar lá. Por quê? Porque o hóspede ou o morador ficava lá, ele descia, obrigatoriamente teria que passar pelo centro comercial. Né? Se ele quisesse buscar o carro, depois ele descia para pegar o carro. Né? Mas ele tem que passar pelo centro comercial. Então, por isso que existe... Acabou descobrindo informações muito interessantes do projeto, né? Exatamente. A gente teria aqui realmente muitas histórias para contar, mas infelizmente nosso tempo acabou. O Ângelo é um colaborador da história de São Paulo. Na Paulista Viva ele sempre contribuiu, é o responsável pelo texto do nosso livro Avenida Paulista 120 anos, e vocês viram aqui, a gente passaria horas muito agradáveis, porque ele, como ele não é simplesmente alguém que relata um fato, ele vai pesquisar e tira essas histórias maravilhosas aí que ele contou. Então eu quero agradecer o Ângelo, o tempo dele, a disposição de nos atender, e agradecer por você gostar de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.